Ao longo da sua vida, você enfrentará situações muito difíceis. Talvez esteja enfrentando agora. Isso não é algo que acontece apenas com você. É algo normal e natural que acontece com todos nós. Infelizmente, tendemos a pensar que a vida deve ser apenas cheia de momentos felizes e divertidos, enganando a nós mesmos e criando uma falsa realidade. Por mais que tentemos evitar, em algum momento, enfrentaremos uma situação que nos levará à beira do limite. Olhando pelo lado positivo, como seres humanos temos a capacidade de controlar em maior ou menor medida as emoções que sentimos e enfrentar as situações complicadas com maior eficácia e menor sofrimento. Apesar de termos esta habilidade, isso não significa que pode ser uma tarefa fácil. Durante a vida, ninguém ensina como gerenciar corretamente suas emoções e é por isso que estou fazendo este vídeo. Hoje vou falar sobre a temperança, uma das 4 virtudes do estoicismo, e para isso, irei lhe contar uma história. Mas antes, peço gentilmente que deixe um like neste vídeo, pois sei que este conhecimento vai realmente agregar e muito em sua vida, assim como fez na minha. Obrigado pelo seu voto de confiança e vamos começar. Conta a história que uma vez, um rei convocou os maiores sábios de sua corte e disse: mande fazer um anel precioso com um diamante, com um dos melhores ourives da região. Quero guardar algumas palavras escondidas dentro do anel que possam me ajudar nos momentos difíceis. Uma mensagem a qual eu possa recorrer em um momento de desespero. Gostaria que essa mensagem ajudasse no futuro os meus herdeiros e os filhos dos meus herdeiros. Precisa ser uma mensagem pequena e valiosa, de forma com que caiba dentro deste meu precioso anel. Todos aqueles que ouviram os desejos do rei eram grandes sábios e eruditos que poderiam ter escrito grandes tratados, mas ter uma mensagem que tivesse 2 ou 3 palavras e que coubesse em um anel era muito difícil. Mesmo assim, pensaram e procuraram em seus livros de filosofia por muitas e muitas horas, mas não encontraram nenhuma mensagem à altura deste poderoso governante. Contudo, o rei tinha um servo muito querido próximo a ele, um homem que também havia sido servo de seu pai e que tinha cuidado dele durante sua infância. Ele era tratado como da família e gozava do respeito de todos por esses motivos. O rei também o consultou e ele disse: eu não sou nenhum sábio, nem erudito, tampouco um acadêmico, mas conheço uma mensagem. Você sabe mesmo? Perguntou o rei. Então o servo respondeu: durante minha longa vida no palácio, encontrei todos os tipos de pessoas, e em uma certa ocasião encontrei um mestre. Ele era um convidado de seu pai, e eu estava a seu serviço. Quando ele partiu, eu o acompanhei até a porta para me despedir, e como gesto de gratidão, ele me deu essa mensagem. O servo não disse abertamente qual era a tal mensagem, mas pegou um pedaço de papel minúsculo, escreveu, dobrou e entregou ao seu rei. Este senhor também pediu ao rei que guardasse o papel com estas palavras dentro do anel e que só fosse aberto e lido, apenas em um momento que ele estivesse sem saída, um momento de real necessidade. Este momento não demorou muito a chegar. O país foi invadido e seu reino estava sendo ameaçado. Ele então resolveu fugir a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiam. Haviam muitos deles. Em um certo momento, chegou a um lugar onde o caminho terminava, pois sua frente havia um precipício e um profundo vale. Cair seria fatal e não poderia voltar porque o inimigo bloqueava seu caminho. Ele podia ouvir o galopar dos cavalos velozes dos inimigos, vindo em sua direção. Encurralado e sem saída, ele se lembrou do anel. Não pensou 2 vezes. Abriu o objeto e encontrou uma pequena mensagem tremendamente valiosa que simplesmente dizia: e isso também passará. Não entendeu bem, mas olhou para frente em busca de seus inimigos. Naquele momento, ele percebeu que um grande silêncio pairava sobre ele. Os inimigos que o perseguiam deviam ter se perdido na floresta ou ter seguido o caminho errado, pensou. Mas o fato é, um abundante silêncio o envolvia e ele já não ouvia mais o galopar dos cavalos. O rei se sentiu profundamente grato ao servo e ao mestre desconhecido daquelas palavras, que considerou milagrosas. Ele dobrou o papel, guardou novamente no anel, reuniu seu exército e reconquistou o seu reinado. No dia da vitória, houve uma grande celebração na cidade,
com música e dança, e o rei sentia-se muito orgulhoso de si mesmo. Naquele momento, o servo novamente ao seu lado se aproximou e disse: Caro rei, chegou a hora de você ler novamente a mensagem do anel. O que você quer dizer? Perguntou o rei. Agora que estou vivendo uma situação de euforia e alegria, vencemos o inimigo e as pessoas celebram o meu retorno? O servo então lhe disse: Meu senhor, essa mensagem não é apenas para situações desesperadoras, também é para situações prazerosas. Não é apenas quando você se sente derrotado, mas também quando se sente vitorioso. Não é apenas quando é o último, mas também quando é o primeiro. O rei reabriu seu anel e leu a mensagem. Isso também passará. E novamente sentiu a mesma paz e o mesmo silêncio em meio da multidão, que celebrava e dançava. Mas o orgulho e o ego tinham desaparecido. O rei agora conseguiu compreender completamente a mensagem. O ruim é tão transitório quanto o bom. Então o ancião disse para se lembrar de que tudo passa. Nenhum evento ou emoção é permanente. Assim como o dia e a noite, há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite como parte da dualidade da natureza, pois é a própria natureza das coisas. É assim que é assim que as coisas são. A chave para dominar nossas emoções é entender e nos lembrar de que o que estamos sentindo neste momento não durará para sempre. Você conhece alguém que já tenha experimentado a felicidade ou alguém que já tenha vivido a tristeza? Com certeza. E ambos os casos, essas emoções não duram permanentemente. Ao longo da vida, coisas boas e ruins acontecem em grande e em menor grau. Quando passamos por um momento triste, nos ajuda a aceitar e entender que essa tristeza vai passar. Aceitar não é resignação, conformismo, passividade ou concordância. É simplesmente aceitar que muitas das coisas que nos acontecem não dependem de nós e estão fora do nosso controle. A aceitação nos leva à proatividade, nos torna conscientes de que se podemos fazer algo ou mudar nossa situação, toda a nossa energia e intenção devem ir nesta direção. A temperança é aplicável a qualquer emoção. Não existe nenhuma emoção que, levada ao extremo, se torne algo positivo. No entanto, praticamente qualquer emoção que, se for gerenciada com moderação, poderá nos trazer algo muito positivo, até mesmo emoções negativas, pois quando controladas com temperança, nos permitem obter aprendizados muito valiosos para a nossa vida. Nas palavras de Sêneca, a temperança é uma virtude que consiste no domínio e moderação de nossos impulsos e desejos para que não nos arrastem para o excesso ou a falta. Nas palavras de Epiteto, a temperança é uma harmonia agradável dos sentimentos, que resulta de uma vida em que os desejos estão controlados e a razão é o guia. Nas palavras de Marco Aurélio, a temperança é a virtude que nos ajuda a governar e direcionar nossas paixões e desejos, evitando extremos e mantendo uma vida equilibrada e moderada.